Vamos lá, então. Nós estamos chegando ao final da nossa lição número 2 e talvez seja uma lição bem rápida hoje, esse término. E nós estamos na página 36, onde nós vamos falar da hermenêutica geral, né? Hermenêutica geral. Espera aí que tem alguém chamando aqui. Eu não sei quem está chamando. Aqui, querendo participar. Pastor, é 36 ou 33? 36. Eu não estou conseguindo adicionar o doutor Eliseu aqui, hein? Deixa eu ver como é que eu vou fazer para encaixar esse cidadão aqui. 5. Bom, vamos dando sequência aqui. Eu não estou conseguindo adicionar o Eliseu. O Eliseu, a Kátia, e eu vou ter que cancelar tudo vocês, senão não vai dar certo não esse negócio aqui, né? Vamos ver, Eliseu e Kátia estão querendo entrar aqui. Ué, por que será? Permitir aqui, Eliseu, permitir, Kátia, pronto. Agora sim, agora podemos seguir. Paz do Senhor aí, os atrasildos. Então, página 36, nós vamos falar da hermenêutica geral. Hermenêutica geral. Nessa lição, nós vamos começar a falar a respeito de um assunto que é muito importante, que é a questão de contexto. Tá? Então, aqui ele vai falar tanto do contexto, como nós tanto temos costumes de falar, que é a parte que vem antes, que vem depois, que é o texto completo, não uma parte isolada, né? Quando nós gostamos de um determinado versículo e não procuramos conhecer o assunto que aquele versículo está inserido, nós muitas vezes nos empolgamos com o significado específico ali daquele versículo, nos chama a atenção, e a gente não tende a buscar o porquê daquele assunto, de onde ele surgiu, qual que é a origem dele, por que o autor ele usou aquelas palavras ali, e isso é contexto, que é o assunto que vem antes e é o assunto que vem depois, que aí nós vamos chamar de contexto imediato, que é aquele contexto que está ali próximo, e o contexto mediato, que é o contexto mais longe, né, que está mais distante, tanto para depois como para antes daquele texto que nos chama a atenção. Isso é muito importante para que nós tenhamos noção da motivação do autor, né? Conhecer o contexto. Nós, conforme vamos adquirindo a maturidade, ou seja, vamos aprendendo, vamos desenvolvendo, nós precisamos deixar de ser assim, ter aquela atitude de principiante ou da pessoa que não se preocupa com o estudo e apenas achar bonitinho um texto. Nós não temos mais essa liberdade para achar texto bonitinho. A gente precisa conhecer do que se trata. Então, isso é analisar o contexto. Então, aqui ele vai falar da questão histórico-cultural e vai falar da questão contextual. Então, olha, a questão da análise, né, histórico-cultural, ela vai analisar a história em que aquele assunto está inserido, né, aquele determinado assunto. Você lê uma parte lá da Bíblia, um capítulo ou um versículo,
E ali está acontecendo algo. Pode ser uma guerra, pode ser uma determinada disputa, pode ser uma herança, pode ser uma promessa, pode ser um relacionamento entre patrão e empregado, ou um relacionamento entre marido e mulher, ou um relacionamento entre pais e filhos. Nós temos todas essas coisas que acontecem na Bíblia. Então a Bíblia, ela conta várias histórias. E a gente, como gosta de saber detalhes, às vezes a gente busca, né, mais informações e a gente fala, mas o que será que aconteceu com esse personagem? Como que foi o fim dele? De onde que ele veio? Mas a Bíblia não traz. Por que que isso acontece? Porque a Bíblia, ela se limita a falar aquilo que é importante para um contexto maior. As histórias que estão registradas na Bíblia, elas só têm as informações que são necessárias para o objetivo geral da Bíblia. Então, a palavra de Deus, ela tem um objetivo geral que geralmente ele vai na direção de Jesus Cristo. A gente sempre vai chegar a essa conclusão. Tá lendo uma história lá que não tem nada a ver, mas quando você percebe, a direção é sempre para Jesus, tá? Por isso nós falamos que Jesus, ele é o centro da Bíblia. Tudo aponta para ele, tá bom? Então, lemos lá aquele versículo, gostamos, precisamos conhecer aquela história, precisamos entender pelo contexto histórico-cultural qual que é o que está acontecendo ali naquele momento. Naquele ambiente, entre aqueles personagens, no que eles estão envolvidos. Por que isso é importante? Para nos ajudar a entender o que aquele autor queria passar para aquele destinatário que ele está escrevendo ali. Isso vai nos ajudar a entender como aquelas palavras podem servir para nós. Ajuda muito, tá bom? Então, é de grande importância o contexto, a questão histórico-cultural e a questão contextual também, para facilitar o entendimento. Então, a hermenêutica, ela se utiliza desses recursos para nos ajudar, né? Vai ajudar a ter esse entendimento mais rico e mais apropriado. Essa questão do contexto e a questão histórico-cultural evita anacronismos. Aí eu peguei o significado de anacronismo, porque a gente usa assim, essa palavra e para a gente é fácil, porque já sabe mais ou menos do que se trata, mas eu peguei o significado para a gente poder ter isso guardado, que é importante, tá? Então, olha, o significado diz assim, olha, anacronismo é a atribuição indevida de um objeto, ideia ou costume de uma época para outra. Então, olha só, veja bem, quando a gente fala assim, ó, porque Jesus falou para Sansão naquele dia. Jesus falou para Sansão? Isso é um anacronismo. Por que um anacronismo? Porque naquela época de Sansão, naquela época dos juízes, Jesus ainda não estava revelado. Não encontramos a palavra Jesus no Antigo Testamento. Então é anacrônico. Mas, irmão, Jesus não é eterno, não existe desde sempre. Verdade, existe mesmo. Mas lá no Antigo Testamento não se fala de Jesus, não se fala de Filho de Deus. Então não faz sentido a gente falar de Jesus no Antigo Testamento. A gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. Isso é um anacronismo, tá certo? Então devemos ter muito cuidado com esse tipo de aplicação, porque é incorreto. Não é bom
fazer esse tipo de utilização. Então tem muitas coisas que a gente pode ver como anacrônico, o Arthur já levantou a mão ali, como coisas anacrônicas. Por exemplo, quando a gente olha, um exemplo bastante claro assim para a gente lembrar, quando a gente olha para aquele quadro que eu já falei algumas vezes aqui, que os discípulos estão ali sentados, né, em cadeiras, ali ao lado de Jesus, naquela mesa e tal, isso é um anacronismo. Por que anacronismo? Porque naquele tempo eles não sentavam-se em cadeiras, como a gente senta hoje. Não usava esse tipo de móvel. A mesa era bem mais baixa, a pessoa ficava dobrada sobre as pernas, né, ajoelhada, mas abaixada sobre as pernas, com os pés virados para trás, que foi até aquele caso que a mulher veio e derramou lágrimas nos olhos de Jesus, enxugou com o cabelo e aquele negócio todo, né, ungiu os pés de Jesus e toda aquela coisa. Mas como? Veio na frente dele, derramou por cima do pé dele? Não, veio por trás. Ele estava com os pés virados para trás e ela veio por trás. Por quê? Porque a mesa, ele estava ali à mesa, mas a mesa era baixinha, como se fosse uma mesa de centro, de sala, né, que é baixinha, e estava ali. Falar que Jesus estava sentado numa cadeira e tal, a mesa estava ali, isso é um anacronismo, tá bom? Fala, Arthur. Mas, irmão, tudo bem? Amém. Tem um exemplo, né, que não for do contexto, né? 1 Samuel 4 é bem interessante, né? Porque lá o povo perde a guerra, né? Aí depois chama a arca, perde os anciãos foram trazer a arca para a guerra, né? E fala assim, quando a arca chegou na guerra, o povo ficou tão feliz assim, achando que ia ganhar, né? Que deu um grito que os filisteus ficaram com medo, né? Só esse contexto já dá uma bela pregação, né? Quando a presença de Deus chega, o inimigo treme. Mas só tem um porém, que o pessoal perdeu essa guerra, né? Então você não pode usar esse texto para falar que a presença de Deus você vence a guerra. Porque nesse contexto, com a presença de Deus, você perdeu a guerra. Exatamente. A questão toda ali é que não tinha essa regra ou essa orientação de se utilizar a arca como um amuleto, como uma forma de se obter a vitória. Isso não era algo que tinha sido uma orientação de Deus para Moisés, uma orientação de que a construção da arca tinha esse objetivo, que tinha esse poder e tudo mais. Não tinha essa orientação. Então eles estavam assim, tão longe da realidade, eles estavam tão errados que eles acharam que fazendo aquilo ali seria a vitória garantida, né? E foi uma ilusão grandiosa, porque a presença de Deus, ela vai sempre funcionar desde que nós tenhamos realmente uma comunhão com Deus, né? Estejamos em dia com Deus. Então, Deus jamais vai trabalhar da forma de um amuleto, né? Só porque está levando uma Bíblia, só porque está com uma determinada roupa, só porque está fazendo um jejum, só porque... Não tem esse negócio. Como está a nossa vida com Deus? É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai determinar vitória ou derrota. E no caso deles, derrota certa, né? Infelizmente. Muita tristeza nessa história aí. Bom, aí seguindo aqui, olha, analisando a história, né? Então, a hermenêutica geral é oferecendo alguns recursos. Primeiro, análise histórico-cultural e contextual. Depois, analisando a história, né? Essa análise da história também é muito importante, né? Por quê?
Porque todo o texto ele vai estar tratando de algum assunto específico, como eu já comecei aqui a falar, né? Conhecer do que está se tratando ali naquele texto que você está lendo vai ajudar a fazer a aplicação correta, pegar os princípios, né, que estão sendo utilizados ali, a maneira com que o autor tratou aquela situação para nós sabermos como pode ser aplicado na nossa vida. Então, olha só o detalhe que ele dá. A história deve ser usada na interpretação bíblica como uma boa ferramenta de trabalho. Sem essa ferramenta, a construção de um bom estudo bíblico será sempre perigosa. Por que perigosa? Porque a gente vai trabalhar fora de contexto, vai aplicar uma coisa de forma completamente equivocada, porque não sabemos a maneira de que foi usado aquilo ali, em que momento foi usado, qual foi a motivação e por que chegou, né, aquele efeito, obteve-se aquele efeito ali naquele momento. Então, conhecer a história ajuda muito, né? Ele finaliza dizendo: a história deve sempre ser consultada, a fim de entender cada texto da Bíblia na situação, pensamento e época da própria Bíblia. Então, precisa ver exatamente o que foi que aconteceu ali, para não se tirar conclusões precipitadas, não tirar conclusões erradas, e isso acontece muito. Recentemente eu vi uma postagem no Instagram de um casal. O povo faz muita brincadeira, né, irmão? Muita tiração de sarro. E tinha um casal jovem numa loja de eletrodomésticos, e olha só o que eles estavam fazendo. Eles chegavam assim, entrou numa loja de eletrodoméstico, chegou perto dos eletrodomésticos, assim, que é um sonho, né, da maioria das pessoas que não tem ou que quer trocar. Aí, perto da geladeira, aquele fogão maravilhoso, aquela máquina de lavar espetacular. O que eles faziam? Pegava assim, encostava, colocava o pé, a sola do pé, encostada naquele bem, no eletrodoméstico. Aí o que veio na minha mente? Onde pôr a sola do teu pé será teu. E aí depois eu vi, estava escrito lá embaixo, o versículo. Irmão, tá de brincadeira, né, irmão? Só pode estar de brincadeira. É bagunçado, irmão, o negócio. Não é bagunçado. Então veja, uma palavra específica, uma promessa direcionada com uma motivação certa para um povo específico, só serviu para eles essa palavra. Só serviu para eles. Mas essa brincadeira, né, que isso aí deve ter sido uma brincadeira, lógico, né? Essa postagem, tem igrejas, tem pessoas por aí que utilizam esse versículo de forma assim, séria, como se fosse uma coisa para nós. Ah, mas está na Bíblia, claro que é para nós. Não é não. Não é mesmo. Né? Porque Deus falou para Abraão, para ele sair da sua terra, deixar a sua parentela e andar, ir para um lugar que Deus ia mostrar para ele. Enquanto ele estava andando, Deus falou para ele: olha, vai andando aí, aonde você colocar a sola do teu pé, eu vou te dar. E onde foi que Abraão andou? Em Canaã, ele andou toda a terra de Canaã. Mas Abraão também foi no Egito. Deus deu o Egito para eles? Não deu. Mas a Canaã, toda a terra de Canaã, Abraão andou toda ela, porque ali era a promessa de Deus. Agora, vai sair colocando seu pé aí onde quer que seja, pensando que você vai receber, não, que para com essa besteira, né, irmão? O povo é meio maluco, o povo é meio doido. Então precisa conhecer a história
para não comprar a ideia de forma equivocada e depois passar vergonha, tá? Então é preciso tomar conhecimento aí, que é importante. O próprio texto bíblico, no geral, contém elemento histórico suficiente para dar uma ideia da situação original, dispensando-nos do uso de muito material estranho, né? E aí depois ele vai falar aqui que na investigação histórica, né, o hermeneuta precisa ser bastante prudente ao utilizar obras extrabíblicas. Mas, na verdade, irmão, a Bíblia, como ela não traz muitos detalhes, ela não nos traz, não nos fornece muito detalhe, a gente depende de pesquisas. E nós vimos que há ferramentas, ciências, que nos trazem informações que enriquecem o entendimento. Por exemplo, a arqueologia, eles investigam, eles vão a fundo, eles procuram saber, fazem avaliações, análises. A história aprofunda muito o entendimento para nos ajudar. Então, é importante sim, né, as fontes extra-bíblicas, mas é claro, com muito cuidado para não comprar gato por lebre. Amém? Quem que falou aí? A Daiane queria falar? Pode falar, Daiane. A gente fala assim de pregação, né? Mas até o que a gente consome também, né? Livros também é importante, né? Porque às vezes eles usam esses versículos que falam de promessas e tal, e aí a gente acaba comprando. Eu ganhei de aniversário aquele Café com Deus Pai, não criticando o livro, nem quem escreveu, né? Mas aí eu comecei a ler ele, aí eu percebi que os versículos eram só, você vai ser feliz. Aí o versículo lá, com os filhos de Deus, não, né? São abençoados, onde pisar a planta do seu pé, será não sei o quê. Aí eu pensei, aí eu fui lendo, falei, mas é só felicidade aqui, amém, né? Mas a gente que é cristão, a gente sabe que a nossa vida cristã, elas passam por desafios, né? Mas os versículos mesmo que você vai lendo, são versículos que, né, que vendem essa questão, né? É verdade. Essa, na verdade, o Café com Deus Pai, eu tive a curiosidade de dar uma olhada, porque ficou muito famoso e toda hora aparecendo e começou a me chamar a atenção, e realmente foi essa a impressão que eu tive, uma caixinha de promessa reestilizada, né? Deram uma roupagem nova para a caixinha de promessas. E realmente uma coisa assim que eu não vejo que acrescenta. Não acrescenta mesmo. Mas para quem gosta de facilidade, né? Gosta de molezinha, então aí é tranquilo, né? Realmente para gente que tem um pouquinho de conhecimento, não costuma ser muito bem-vindo essas coisas, não. E a gente pula fora, né? E tá certíssimo. Vamos ir mais para um feijão com arroz aí, negócio mais bruto, né? Que a gente já tá um pouco crescidinho. Tomar conhecimento de todo o meio ambiente geral, histórico e cultural, do escritor e dos seus destinatários. Então, esse tipo de informação a gente não consegue muito na Bíblia. Você pega uma Bíblia de estudo, ela ajuda um pouco. As Bíblias de estudo, elas trazem um panorama daquele livro, né? Trazem a motivação ali, a base do que vai ser tratado, fala um pouco do autor, fala da história dele, fala do momento que ele escreveu ali, o que estava acontecendo, às vezes fala um pouco da questão política, coisas que vão assim ajudar, mas é bem limitado a Bíblia de estudo, né? A Daiane falou a respeito de cuidado com livros, e um cuidado que a gente tem que ter enquanto pentecostais, um cuidado muito sério que a gente precisa ter, é quando a gente adquire algum material que é da linha dos reformados, né? São os presbiterianos, os batistas, porque são cristãos, né? São servos de Deus, são nossos irmãos,
mas eles têm uma linha de entendimento que é um pouco diferente da nossa. Inclusive, eles criticam muito a gente, né? A nossa forma de crer, a nossa forma de entender muitos assuntos da Bíblia, eles creem diferente. E quando a gente adquire um material deles, eles são assim os que mais produzem, que há muito tempo, muito antes dos pentecostais, eles produzem livros, teologia sistemática, eles têm muito essas coisas. Então, assim, é muito fácil de encontrar o material deles. Muito fácil. Só que tem que ter esse cuidado, porque tem alguns assuntos que eles tratam diferente da gente. E isso vai ser perigoso. A gente procura recorrer a autores pentecostais porque eles têm o mesmo entendimento. A linha de entendimento das doutrinas bíblicas é a mesma que a nossa. Então, isso é melhor. Né? Então, às vezes, é melhor a gente procurar saber qual que é a linha de entendimento desse autor. Ele é calvinista, ele é arminiano, ele é reformado, ele é pentecostal, né? Por quê? Para a gente poder evitar de comprar gato por lebre. Tem muito autor que é reformado e que tem muita coisa boa. Mas vou falar aqui um exemplo rápido para você. Pastor Hernandes Dias Lopes, um dos maiores pregadores do Brasil, disparado, um grande escritor, tem muito material divulgado já, mas olha, tem muita coisa que ele fala, que ele prega, que ele ensina, que não nos convém. É diferente do que a gente acredita, do que a gente aprendeu. E aí vai gerar o quê? Choque. Vai gerar um choque. Tem uma Bíblia dele de estudo que ele lançou, até o pastor Carlos estava comentando comigo esses dias, que ele comprou, né? E eu nem sabia que ele tinha comprado, ele falou que comprou, tinha vontade de comprar essa Bíblia, comprou, mas que não consegue aproveitar. Não consegue aproveitar os estudos, né? E realmente tem esse problema, porque é uma outra linha, é uma outra forma de entender e realmente vai ser diferente do que a gente tem conhecimento, do que a gente aprendeu, vai destoar, vai gerar um choque. Então, isso acontece muito. Outro que é muito conhecido, que é o pastor Augusto Nicodemos, ele também é um reformado que tem muito material aí e que, infelizmente, não convém. Eu não gosto de ver nem vídeo dele, na verdade, do Nicodemos. Pelas atitudes, as palavras dele, as coisas que ele comenta a respeito dos pentecostais, eu não gosto de ver nem vídeos dele. Mas é só um pequeno exemplo, tá? Mas tem muitos outros, John Piper, John Stott, tem bastante autores que não convém. E alguns autores que são bons para a gente poder adquirir material são autores que são lançados pela nossa editora CPAD, que aí são todos autores pentecostais, tá? E vão ser bastante úteis para a gente, tá? A gente não vai correr risco. Alguns autores que publicam por editoras como Vida Nova são bons também, tá? É a editora Mundo Cristão, mas aí vai ser misto e precisa ter um cuidado. Mas aos poucos a gente vai aprendendo, a gente vai falando alguns autores aqui que são bons para a gente poder adquirir material deles e que é importante para o nosso crescimento, ok? Aí, finalizando aí na 36 ainda, não basta conhecer apenas o panorama histórico, o hermeneuta precisa tomar conhecimento do contexto histórico. Não basta saber dos acontecimentos históricos, precisa saber o porquê dos acontecimentos. Portanto, para fixar o contexto histórico-cultural, deve fazer perguntas básicas. Então, vamos agora ver algumas perguntas que são importantes fazer
para a gente poder ter um entendimento melhor do texto. E a primeira pergunta que ele coloca aí é: quem são os destinatários do escrito? Irmãos, a gente precisa sempre ter isso claro. Todo texto bíblico ele foi escrito por algum motivo, para alguma pessoa ou povo específico. Então, o destinatário original daquele texto é aquela pessoa ou aquele povo, aquela nação. É específico para eles, é uma situação que é direcionada. Então, vai servir para nós? Vai servir para outros povos? Com certeza, mas não como o original, não diretamente. Foi para mim. Não, não foi. Aquela palavra teve um destinatário original e isso é muito importante sabermos. Fala, Arthur. Irmão, é que também rola um pouco de. Eu até me incluo nisso, uma dificuldade do brasileiro em geral de interpretar texto, né? Tem uma passagem bíblica que Jesus fala assim: isso acontecerá nessa geração. A pessoa lendo parece que vai acontecer nessa geração de agora, né? Mas Jesus estava falando da geração, daquela geração, né? A pessoa ficou falando, tipo, mas Jesus, o que aconteceu nessa geração não aconteceu, né? Exatamente. Outra coisa também nessa mesma linha que o Arthur está falando, é quando a gente lê assim na Bíblia, e tem mais de uma vez isso aí escrito. Tal situação acontece até o dia de hoje. Pronto. Já leu alguma vez essa fala na Bíblia? Até o dia de hoje? Dá a impressão que é hoje, 2025. Mas, irmão, o negócio foi escrito lá há mais de 2000 anos. Como que é hoje? Não é hoje. Não tem como ser hoje. É hoje, naquele tempo. Até o dia de hoje, quando foi escrito. Então, precisa ter esse tipo de percepção, né? Esse tipo de noção para não fazer confusão, tá certo? Então, olha aí, devemos lembrar que nenhuma parte da Bíblia foi dirigida primeiramente para nós, né? Então, às vezes a gente pensa que a gente fala assim, né? Ah, esse texto falou tanto comigo, e fala mesmo, porque tem assuntos assim que vai mexer com a gente. Isso é normal, dependendo do nosso estado, como nós estivermos ali, mexe com a gente. Mas aquilo foi escrito para uma situação especial, para uma pessoa específica, uma situação específica. E por isso a gente não pode achar que aquilo é para o nosso tempo assim, imediatamente. Acaba sendo porque a Bíblia ela é atemporal. Ela vai atingir todos os tempos, todos os povos, né? Mas tem um destinatário específico, tá bom? Não estamos dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus para nós, mas estamos dizendo que ela foi escrita em primeiro lugar para outras pessoas. Só secundariamente ela foi escrita para nós. Então, essa é a primeira pergunta que a gente faz. Para quem esse texto foi escrito? E a gente vai conseguir descobrir, analisando ali, né, olhando, lendo aquele texto ali, a gente consegue identificar para quem ele foi direcionado. Amém? Seguindo, de modo geral, em que situação se encontrava o escritor na época em que escreveu e os seus destinatários? Esta situação aqui também é muito importante, né? Saber qual era o momento, o que estava acontecendo, qual era a situação, por que teve que falar aquilo, por que tratou daquele assunto. Tá? O irmão me fez uma pergunta essa semana, muito interessante. Ele falou assim: irmão, como é que é? Por que o que significa o homem não poder orar com a cabeça coberta? Orar com a cabeça coberta. Está lá acho que 1 Coríntios, acho que é em 1 Coríntios 11,
1 Coríntios 11, me parece, né, que não é respeitoso, não é direito, não é correto o homem orar com a cabeça coberta. Aí ele falou, mas como é que é esse negócio aqui? Aí tá lá no contexto, eu fui explicar para ele, né, a situação, que o momento ali na igreja de Coríntios, a região ali tinha a questão da prostituição, que as prostitutas costumavam ter o cabelo muito curto, né, ou até raspado, e que as irmãs, quando tivesse o cabelo curto, deveria usar um véu, né, e era o normal, precisava usar o véu para poder diferenciar, mas que no caso do homem não poderia orar e nem pregar com a cabeça coberta, ou seja, não podia usar um chapéu, não podia usar um boné, se tivesse, que na época não tinha boné, não podia usar o véu como a irmã que usava o véu. Por quê? Porque para o homem aquilo não era honroso. Olha lá, a irmã Daiane colocou, 1 Coríntios 11, 4 e 5. Não era honroso orar com a cabeça coberta, porque o homem é a cabeça da mulher, né? E Cristo é a cabeça do homem, tem toda aquela descrição ali da situação. E eu fui explicar para ele. É uma questão cultural, uma questão local, não é uma ordenança, né? Que toda igreja, toda irmã deve usar o véu, como alguns entendem. Não, isso não é uma ordenança, isso era uma situação local, um problema que havia ali em Coríntios, na cidade de Corinto, né? E quando Paulo escreve aos irmãos ali de Corinto, ele dá essa orientação, né? Que o homem não podia cobrir a cabeça, mas que a mulher deveria cobrir para se diferenciar, tá certo? Então, isso é muito importante, é um contexto cultural, né? Uma situação cultural ali do local, ok? Para nós concluirmos aqui, ao tomar conhecimento do contexto histórico-cultural, o hermeneuta está habilitado para responder às perguntas básicas acerca de um texto em que ele está lendo, como, por exemplo, o capítulo 10 do Evangelho segundo São João, onde normalmente a maioria dos pregadores, embora bem intencionados, interpretam erradamente as declarações do Senhor Jesus. Para eles, o mercenário, o lobo e o ladrão é o diabo, né? Então é muito comum, né, as pessoas falarem ali em João capítulo 10, né, onde está escrito que como é que fala lá? Que o mercenário, ele não vem senão para matar, roubar e destruir. E aí acaba a gente misturando as coisas e fala que é o diabo, né? Ou quando fala o ladrão vem para matar, roubar e destruir, a gente fala o diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas não fala diabo lá. Se bem que o diabo é tudo isso mesmo, né? Ele só quer fazer essas coisas erradas. Mas o que está escrito lá é ladrão ou mercenário, né? Mas a interpretação ela fica errada porque a pessoa não se atenta ao texto e simplesmente sai falando sem analisar, né? Outra coisa que a gente um texto que a gente costuma falar errado, mas isso é uma questão de leitura, né? Quer ver? Eu vou lembrar o texto aqui que fala assim. Como é que é o texto? Vixe, eu não vou lembrar. Se eu lembrar, eu falo. Mas não estou lembrando, não. Ah, meu Deus do céu, essa memória já foi boa. Página 37, vamos pular lá para a página 38. Queria lembrar, sabe, esse comentário aí que eu ia fazer que era bom. Mas agora não estou lembrando, não. Na página 38, concluindo ainda, aqui a respeito, deixa eu ver, esse assunto aqui, não precisamos nem terminar esse assunto aqui. Fala, Daiane. Irmão, tem aquele versículo que eu sei os pensamentos que tenho de vós, de paz, não de mal. Eu não sei de onde eu vi que as pessoas remetem a ele
exatamente É, qual era o sentido dele. que a questão ali é que o povo estava sendo levado cativo. A profecia falava que eles iam ficar 70 anos no cativeiro e havia um profeta contrariando, falando que, na verdade, não, eles vão ficar lá só 2 anos, é coisa rápida. Logo, logo vocês já vão estar livres, né, desse negócio. E aí, Jeremias, que foi quem deu essa profecia, ele acaba rebatendo, né, essa história, e acho que é Jeremias 29, versículo 11, né? No versículo 10 fala assim, ó, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Aí vem o 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Por que ele está falando isso? Porque as pessoas estavam preocupadas, vão passar 70 anos, sofrimento e tudo mais, isso não vai ser nada bom, né? E aí, Deus fala através do profeta, pode ir para lá, pode construir casa, pode relaxar, fica sossegado lá, forma família, vai viver lá. O que eu quero para vocês é uma coisa boa. Apesar de não parecer, mas é uma coisa boa. Vocês vão ficar lá 70 anos, eu vou guardar vocês, né? Porque eu não quero destruir vocês. Eu sei o que eu estou fazendo, como se Deus estivesse falando assim. Então isso aqui é uma situação específica. Isso aqui não serve para mim. Isso aqui foi uma situação específica com Israel. Mas é óbvio que assim como Deus tinha um bom pensamento, bons planos, como acho que a NVI vai falar, né? Os planos, né? Em vez de falar pensamentos, fala planos que eu tenho sobre vocês. Da mesma forma que Deus teve pensamentos bons para Israel, em relação a mim também Deus pode ter pensamentos bons, e eu creio que tenha, em relação a cada um de nós. Pensamentos bons, Deus quer o melhor para nós, é óbvio. Mas esse versículo aqui, esse assunto, é óbvio que o destinatário específico era Israel. A condição que ele estava vivendo era específica e está sendo tratada aqui, tá? E vai na continuação, versículos aqui que são muito falados, né? O 12, né? E então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis, né? E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então veja, é uma sequência. A gente gosta de falar só esse versículo 13, cadê? O 13, e buscar-me-eis e me achareis. Mas vai ver a situação, vai ler o contexto, né? É a história do contexto. Precisa conhecer para poder aplicar devidamente, senão vai aplicar errado, tá? Vamos parar ali, senão a gente não consegue concluir. E eu achei que ia terminar hoje aqui essa matéria, mas acho que vai ser meio difícil, né? Na 38 aí, antes de entrar na 38, um material que ajuda muito a gente a entender contexto, né, histórico-cultural, é um comentário histórico-cultural. Tem comentário histórico-cultural só do Novo Testamento, tem só do Antigo Testamento e tem do Antigo Testamento e do Novo Testamento juntos, tá bom? Coisa de R$170 cada um. Os dois juntos você vai pegar por 300 e pouco, mas é um material maravilhoso. Agora tem um baratinho, a promoção do dia, hein? Pega essa.
Eu tenho esse cara aqui, olha que bacana esse cara aqui, ó. Conseguiu ler? Manual dos tempos e costumes bíblicos. Isso aqui é um negócio bacana, porque ele nos ajuda a entender como eram as situações naquele tempo ali. Tá? Naquela época, como que era a casa, como que era a roupa, como que era o relacionamento, como que eram as diversas situações do nosso tempo, como que acontecia naquele tempo. É um livro bacana e não é caro, tá? É um livro baratinho. Quais os costumes, ó, foi bem na hora que eu falei, quais os costumes dos destinatários e que conhecimento eles tinham do significado de determinadas ações. É legal isso aqui. Pelo texto bíblico, a gente não vai ter tanta profundidade. Com um livro à parte assim, ele vai ajudar, ele vai dar um apoio e é muito importante. Eu vou ver se depois eu consigo mandar para vocês, ou mandar lá no grupo, um comentário, eu acho que é só do Novo Testamento. Depois eu vou dar uma olhada, ele é da Vida Nova, é um bom comentário, mas está uma tradução assim que às vezes dá umas truncadas lá, eu percebi que dá umas atrapalhadas lá, mas dá para tirar um proveito, tá? É muito bom. Então, essas questões para saber, a gente só consegue mesmo com um comentário, tá? Tem aqui um exemplo que ele dá, por exemplo, daquele texto da vinha de Nabote, quando lá o rei Acabe, ele queria comprar a vinha de Nabote. A vinha de Nabote era próximo, do lado do palácio, e o rei Acabe, ele queria, porque queria aquela vinha. Aí foi lá, fez uma proposta para o Nabote falou, não, senhor, eu não posso vender. Não posso vender, isso aqui é herança, e eu não posso vender a herança. Deus me livre de eu vender a herança. Aí o boca aberta do rei Acabe ficou muito triste, foi para casa, cabunhado, cabeça baixa. Aí a mulher dele, que era bacana, gente boa, né, Jezabel, falou assim, o que foi? Que meu rei está triste? O que está acontecendo? O Nabote não quer me vender a vinha, não sei o quê. Fica tranquilo, rapaz. Fica tranquilo que nós vamos dar um jeito. Aí ela foi lá, montou um esquema, arrumou uma testemunha falsa para falar contra Nabote e eles testemunharam mentira a respeito de Nabote e ele acabou sendo morto, foi castigado, morreu e o rei foi lá e pegou a vinha para ele. Mas por que Nabote ficou com essa besteira? Por que não vendeu essa vinha? Que bestagem! Ele não vendeu a vinha porque a lei falava que não se podia vender uma herdade. Como que nós vamos saber disso? Um comentário ajuda. Até as referências cruzadas na Bíblia vai ajudar também. E vai nos remeter ao texto da lei que fala que não se pode vender uma herança, um terreno, né? Que aquilo tem que ficar na família, não pode vender. E ele estava só obedecendo, por isso que ele não queria vender, mas ele acabou sendo morto e aí já viu, né? Perdeu, tadinho. Tá bom, irmãos? Então é isso aí. Tem um outro texto aqui também de Mateus que ele vai falar a questão do Corban, né? Onde os fariseus lá, os camaradas, eles não ajudavam os pais porque falava que era Corban. O que significa isso? Porque tinha uma tradição que falava que quando eles davam o que eles tinham ali no templo, né? Quer ver? Um homem poderia declarar que todo o seu dinheiro iria para o tesouro do templo quando ele morresse. E uma vez que o dinheiro pertencia a Deus,
já não lhe cabia a responsabilidade do sustento dos pais idosos. Então foi aí que Jesus confrontou ali os fariseus e Jesus falou que eles estavam usando uma tradição para poder invalidar a palavra de Deus, né? Estava infringindo o 5º mandamento, estava infringindo a lei com uma tradição, negativo, né? Por isso que Jesus chamou a atenção deles ali, tá? Então essas coisas a gente só vai ter conhecimento através de comentários, seja numa Bíblia de estudo, né? Seja num comentário bíblico, para a gente saber do que se trata, porque no texto em si não está explicado. Então veja que é muito importante, tá bom? E aí depois ele ainda vai falar aqui uma outra pergunta: em que situação espiritual se encontravam os destinatários? O momento que eles viviam ali espiritualmente, né? Qual era a situação? Que isso também vai ser muito útil, vai ajudar bastante o entendimento daquele texto, tá bom? Para finalizar, lá na página 40, ele tem mais particularidade histórica, né? E também ele vai falar sobre entender o sentido original do texto bíblico para fazer a correta aplicação, tá? Nós não vamos nem ler aqui, mas dá para ter mais ou menos uma ideia a respeito disso, tá? É bem o que a gente comentou até aqui, mas é a forma de entender a Bíblia, é através do conhecimento da história, da situação que está acontecendo, do contexto em geral, a forma de vida, quem são esses destinatários daquele texto ali, para a gente poder saber o que foi exigido deles, o que foi combinado com eles, qual foi a reação deles e entendermos como aplicar para o nosso tempo aqueles textos que já aconteceram mais de 2000 anos e como isso serve para nós na atualidade. Amém, queridos? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Todo mundo quietinho? Nessa altura já dormiu todo mundo, né? Jesus amado. Bom, eu espero que os irmãos tenham compreendido, tenham aproveitado essas aulas, que tenha enriquecido e facilitado o entendimento do texto bíblico, né, para a gente poder crescer no conhecimento e na graça. Na próxima aula já vou mandar a lição número 3, e eu quero ver se na próxima aula eu apresento um livro para vocês, que um dos nossos alunos já tem esse livro. Eu acho que ele não usa esse livro e eu acho que ele nem sabe que tem esse livro. E aí, quando eu mostrar aqui, talvez acho que ele vai perceber. Mas é um livro importante para quem gosta da hermenêutica, para quem quer desenvolver na hermenêutica e quer auxílio na leitura do texto bíblico, tá? Eu quero ver se eu consigo trazer esse livro para nós compartilharmos algumas coisas dele aqui também, tá? Para final, não na próxima lição agora, mas na última lição dessa nossa apostila, nós vamos falar das figuras, vamos falar vamos falar das metáforas que são usadas no texto e que a gente precisa ter atenção. Isso é muito importante, mas está só no final, é a cereja do bolo que vem na quarta lição, que vai ser maravilha e vai abrir muito o nosso entendimento. Tá bom, queridos? Nós vamos orar e vamos já agradecer a Deus por mais essa aula.